Querido, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Graças a Deus. Se você vê que eu saí da tela é porque eu andei, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7 diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se você estivesse aqui na igreja, eu ia dizer para você repetir assim: a minha fé é mais valiosa do que o ouro, tá? Diga isso aí, a minha fé é mais valiosa do que o ouro. Olha que importância tem a tua fé. Querido, preste atenção numa coisa. Esses dias eu estava pensando sobre tudo o que tem acontecido. A gente tem que contextualizar nossas pregações, né? E eu tenho pensado em tudo o que tem acontecido e eu tenho tentado ser o mais sensível possível em relação a Deus, para entender aquilo que Deus quer tratar, porque nós como líderes, né? Eu não sou o pastor titular da igreja, mas nós como uma liderança, nós como pregadores do Evangelho, nós temos que ter um cuidado e uma sensibilidade muito grande para entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, o que é que Deus quer que seja pregado, o que é que Deus quer que seja dito, quais são os caminhos que Deus está tratando nesses dias. Então, eu tenho tentado ter uma sensibilidade muito grande em relação a isso, para entender qual tem sido o tratamento de Deus nesses dias. E algo que me chama a atenção é que nós estamos vivendo dias de total instabilidade, onde as coisas estão mudando com muita rapidez. As informações, elas são muito rápidas. Você lê uma informação agora no jornal, num jornal digital, daqui a alguns minutos, na hora que você entrar de novo, aquela informação já ficou ultrapassada e tem uma outra mensagem que já está no lugar daquela. As coisas estão sendo muito rápidas, as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Facebook, eu estava dizendo para minha esposa, eu quero fugir um pouco do Facebook, porque são tantas opiniões, são tantas coisas, e as coisas acontecendo com muita rapidez, você começa a ver muita notícia, você não consegue mais assimilar o que é verdade, o que não é verdade, e isso é preocupante, porque a Bíblia diz que é a verdade que traz libertação. Então, querido, você não consegue mais assimilar o que é mentira, o que é verdade, quem está certo, quem que não está. Então eu tenho tentado ter essa sensibilidade em não julgar fatos errados, em não julgar opiniões, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é ser sensível à voz de Deus e entender o que Deus quer fazer nesse tempo. E eu acredito, querido, eu quero te dizer algo que Deus tem colocado muito no meu coração, é que mesmo em todo esse caos, Deus não perdeu o controle, amém? Deus está acima de tudo e de todos. Deus está num lugar, querido, acima de tudo isso que nós estamos enxergando. Deus está num lugar acima de tudo isso que nós estamos vendo. E é por isso que eu quero te perguntar nessa noite, baseado no texto que nós lemos: como está a tua fé? Como anda a sua fé? Como está a sua fé com tudo isso que tem acontecido? A tua fé foi abalada? A tua fé se fortaleceu ainda mais? Ou continua no mesmo nível? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua vida? Querido, alguns dias atrás, nós estávamos todos reunidos aqui na igreja, louvando a Deus, erguendo a mãozinha para cima, dando glória a Deus, aleluia, todos felizes, profetizando palavras de vitória, dizendo que nós podíamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas de repente, querido, um problema vem, e esse problema faz com que as pessoas esqueçam tudo aquilo que elas profetizaram durante anos. E é isso que me chama a atenção,
Porque durante anos nós estivemos dentro da igreja, ouvindo palavras de vitória, dizendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Durante todo esse tempo nós estávamos na igreja, ouvindo e profetizando coisas em relação às nossas famílias, dizendo que o diabo não ia chegar na nossa casa, dizendo que a nossa família é de Deus. Legal, profetizamos isso durante muito tempo, mas bastou um problema vir sobre as nossas vidas, ou sobre a nossa nação, ou sobre a humanidade, vamos dizer assim, porque esse problema, esse vírus diz que é mundial, mas bastou vir esse problema sobre a humanidade, e as dúvidas começaram a surgir, as perguntas começaram a surgir, e a impressão que se dá é que as pessoas esqueceram de tudo aquilo que elas já haviam profetizado em um determinado tempo. Eu quero te lembrar nessa noite, querido, a Bíblia diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero dizer que talvez, mesmo que o seu marido ainda não tenha se convertido, um dia você profetizou aqui dentro da casa do Senhor que o seu marido ia ser uma bênção. Não se esqueça disso que você profetizou. Talvez um dia, mesmo que seus filhos ainda não sejam, você um dia profetizou: ei, meus filhos vão seguir o caminho do Senhor. Eu quero te lembrar de tudo aquilo que um dia você profetizou para a tua família, que um dia aquilo você profetizou para a tua casa, e talvez durante todos esses problemas sendo colocados à tona, fez com que você esquecesse tudo aquilo que um dia você profetizou para a tua casa. Eu quero dizer uma coisa, querido: o único compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a idade, Deus não tem compromisso com nenhuma outra coisa. O único compromisso que Deus tem é com a tua palavra, porque a Bíblia diz que Deus ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Eu quero te dizer que o único compromisso que Deus tem é com aquilo que Ele falou em relação à tua vida. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Glória a Deus! Querido, e eu pensando sobre isso, pensando sobre fé, pensando sobre como anda a nossa fé, eu estava esses dias na casa do meu pai essa semana, e meu pai disse que um senhor, presta atenção nessa história que você vai entender aonde eu quero chegar. Um senhor, aparentemente com uma vida normal, o senhor todos os dias fazia caminhada, todos os dias ele almoçava, todos os dias ele jantava, todos os dias ele estava vivendo a sua vida, levava o cachorrinho para passear, aparentemente uma pessoa normal. De repente nasceu uma feridinha na perna desse senhor, uma feridinha, aquela feridinha começou a incomodar, e ele foi ao médico, e quando ele foi ao médico, o médico falou: ixi, vamos fazer um raio-x, vamos fazer um exame para saber o que gerou essa feridinha na sua perna. E ele fez aquele exame e descobriram que era uma doença. E num curto espaço de tempo, dias, aquele senhor que aparentemente estava normal, perdeu a sua vida. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque tudo isso me preocupou, essa instabilidade, esse esquecimento das pessoas em relação àquilo que Deus ainda pode fazer. Querido, durante dias nós estivemos orando aqui, dizendo que Deus pode curar pessoas de qualquer enfermidade. Durante dias nós estivemos aqui orando e dizendo que Deus pode curar as pessoas de qualquer enfermidade. Só que quando a enfermidade começou a bater na nossa porta, a gente acaba se escondendo. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus ele tem poder para curar tudo isso. Deus ele tem poder para mudar a história de uma pessoa. Deus ele tem poder para fazer tudo o que Ele quiser pela nossa fé. Por isso é que eu pergunto para você hoje: como está a tua fé? Querido, a Bíblia compara a igreja a um corpo. E eu contei para você a história desse senhor. Aparentemente esse corpo estava normal. Aparentemente esse corpo estava tudo funcionando normalmente. Ele se alimentava durante o dia, se alimentava durante a noite, se alimentava aos domingos de manhã, se alimentava aos domingos à noite, se alimentava às sextas-feiras à noite. Aparentemente o corpo estava funcionando perfeitamente. Mas no momento em que uma ferida aparece no corpo, ele percebe que o problema é mais interno do que parece ser. Querido, e é isso que eu quero destacar hoje aqui nessa noite com você. Qual é o fundamento que a tua vida está? A tua vida está fundamentada em quê? Querido, o corpo ele deixa de ser um corpo perfeito quando algumas dificuldades internas começam a aparecer. Querido, e aí quando isso aparece, o que a gente faz? A gente procura um médico, o médico faz um raio-x e o médico consegue enxergar no corpo aquilo que nós não enxergamos a olho nu. E é isso que a fé faz. A fé faz você enxergar aquilo que ao olho nu você não consegue enxergar. Querido, aparentemente
e aqui eu tenho um certo cuidado com isso. Aparentemente estava tudo muito bom, estava tudo muito legal, nós nos alimentávamos, nós estávamos na casa do Senhor, mas de repente uma ferida apareceu, e aquela ferida fez com que o médico dos médicos fizesse um raio-x e falasse assim: ei, existe uma estrutura aí dentro que precisa de um certo cuidado, existe uma estrutura aí dentro que está um pouco corrompida, e a gente vai tratar dessa estrutura. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar na tua vida, irmão, a tua fé não pode estar fundamentada em somente momentos de alegria. A tua fé tem que ser um fundamento em Deus, aleluia. A tua fé tem que estar fundamentada em Deus. O que é fé, irmão? O que é fé? Fé, a Bíblia diz que é um firme fundamento. A fé, o que é fundamento? É algo que está internalizado, é algo que está aqui dentro, é algo que nós não enxergamos. Qual é o fundamento do corpo? São os ossos. São os ossos que seguram o nosso corpo. Esse corpinho aqui que Deus me deu, o que segura ele é o osso. São os ossos que fortalecem o meu corpo. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, querido. Quais são os ossos que estão segurando o corpo, a igreja como corpo? Qual é esse osso? Quais são as estruturas desse corpo? O que é que tem trazido estrutura? Será que são apenas só palavras de vitória? Palavras, querido, que dizem que você vai crescer, que você vai chegar, que você vai conseguir? Será que é isso o real fundamento da palavra de Deus? Fundamentos da palavra de Deus, fé. Fundamentos da palavra de Deus, arrependimento. Fundamentos da palavra de Deus, santidade. Querido, isso são fundamentos da palavra do Senhor. Arrependimento, fé, cruz, evangelho, Jesus Cristo. Tudo isso são fundamentos da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre fé. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. Vamos abrir aqui para nós lermos? Hebreus capítulo 11. Olha que bonito. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus. Aqui eu volto a te dizer, o único compromisso que Deus tem é com a sua palavra. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeiro, a fé, ela é um fundamento. E isso é algo que não pode, querido, ser abalado. A fé é um fundamento que existe dentro do cristão e ela não pode ser abalado. A fé, querido, é algo que tem que crescer sempre mais. Hoje a minha fé tem que ser melhor do que a de ontem. A nossa fé, querido, é algo que não pode ser abalado, porque ela é um fundamento. Aqui na igreja nós não enxergamos as estruturas, mas existem estruturas que mantêm toda essa parede de pé. E a fé, ela é um fundamento que dentro de você te mantém de pé. Por isso a importância de você, e aqui eu já entro no outro tópico, alimentar a sua fé. Se a fé é algo que mantém o teu corpo de pé, que mantém a tua estrutura de pé, é algo que deve ter um cuidado especial. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Olha que legal, sem fé é impossível agradar a Deus. O que isso quer dizer? Que por mais que eu tenha talento, se eu fizer o meu talento sem fé, mesmo que seja aparentemente bonito, mesmo que aparentemente seja legal, não vai agradar a Deus. Por isso, querido, que eu sempre digo, cantar bem não resolve o problema, pregar bem não resolve o problema, são apenas talentos, que a gente pega o nosso talento, mistura com a nossa fé, e aí chega até o trono dos céus, com aroma suave e agradável a Ele, aleluia, porque o que agrada ao coração de Deus é a nossa fé. Só o nosso talento não resolve, só o nosso talento não resolve. E olha que interessante, a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 8, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Olha a preocupação. Jesus tinha acabado de contar uma parábola, e Jesus diz assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem vier, será
que ele vai encontrar fé na terra? Olha a preocupação de Cristo em relação a esse fundamento, e é um fundamento que as pessoas estão abrindo mão. A fé é algo que você não pode abrir mão, porque como o apóstolo Pedro disse aqui na carta que nós lemos, ela é mais valiosa do que o ouro, aleluia. Você não pode abrir mão da tua fé, você não pode abrir mão da fé que Deus colocou dentro de você, porque ela é muito valiosa, e é a fé que vai fazer com que você agrade o coração de Deus, amém? Então, querido, entenda isso. Primeiro, a fé é um firme fundamento, é um fundamento que não pode ser abalado, amém? Querido, e uma outra coisa que eu quero destacar, a fé, como eu disse aqui, ela é mais valiosa do que o ouro que é provado no fogo. Outra coisa, entenda, a nossa fé é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Já foi comprovado que pessoas que passam por determinados tipos de doenças terminais aos olhos do homem, quando ela possui uma fé interna, ela faz com que naquele momento seja menos doloroso do que qualquer outra pessoa que não tenha fé. Foi comprovado que uma pessoa que tem fé em Cristo, uma pessoa que tem fé dentro dela, e ela passa por um momento de dificuldade muito grande, seja em qualquer área da vida, ela consegue viver melhor do que aquela outra pessoa que não teve fé. Porque, querido, a fé, ela é um fundamento que está aí dentro de você. A fé, ela é um fundamento, querido, que ela não pode ser abalada por qualquer coisa. E é por isso que eu digo, irmão, o fundamento, ele é tão importante, a fé, ela é tão importante, que ela não depende das circunstâncias. Aleluia por isso. Independente das circunstâncias, querido, pode estar sol ou pode estar calor, as estruturas da parede continuam no mesmo lugar. O que eu quero te dizer é que pode estar vivendo dias bons ou dias maus, dias de dificuldade ou não, a estrutura continua aí dentro de você, só precisa ser ativado, amém? Glória a Deus. Terceira coisa que eu quero destacar aqui, como você tem alimentado a sua fé. Querido, lá onde eu moro é um apartamento, eu moro num apartamento, e todos os dias eu vejo pessoas levando seus cachorrinhos para fazer as suas necessidades lá fora, para passear. E as pessoas elas possuem uma certa regularidade, elas possuem uma certa disciplina. Todos os dias eu imagino assim, se elas levam os cachorrinhos lá embaixo para fazer as suas necessidades, eu acredito também que esses cachorrinhos devem ter as suas refeições durante os dias. E a minha pergunta para você é o seguinte: ei, quantas vezes por dia você tem alimentado a tua fé? Quantas vezes na semana você tem alimentado a tua fé? E mediante tudo isso que nós estamos vivendo, eu me preocupo ainda mais. Porque, irmão, com todo respeito, essa semana, deixa eu contar para você, eu tirei férias essa semana. Que férias de grego, né, irmão, como diz, né? Eu tirei férias essa semana. Era para mim estar na praia, irmão, mas eu não estou. Era para mim ter ido para a praia no final de semana passado. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí eu comecei a assistir a televisão essa semana que eu estava em casa, com a minha esposa, com a minha filha. Meu irmão, e a televisão, ela só fala sobre essa doença. A televisão só fala sobre essa enfermidade. Ela só fala sobre o perigo disso. E aí eu comecei a me perguntar, meu irmão, como é que nós vamos alimentar a nossa fé em meio a esse caos? Se não tem, como é que nós vamos fazer isso? E aí, querido, a receita está na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Querido, se a sua fé estiver fundamentada na palavra, as circunstâncias não vão influenciar na tua fé. Porque, olha só, meu irmão, como é uma escala. A fé está fundamentada na palavra, e a palavra está fundamentada em Deus. Então, querido, a tua fé, quando ela está na palavra, a palavra tem compromisso com Deus. Então, é aqui que está o segredo, irmão. O segredo da nossa fé está estar fundamentada na palavra. Agora, se nós não aproveitarmos, se nós ficarmos o dia inteiro alimentando o nosso espírito somente de coisas ruins, se nós ficarmos o dia todo alimentando a nossa alma somente de coisas ruins, querido, a tua fé vai ficar com um grande problema. A tua fé vai ter uma certa fragilidade. Esses dias a gente está em casa, irmão,
Nossa, a gente come bem demais, né? A esposa inventa um negócio no almoço, a esposa inventa outro negócio na janta, café da tarde, café da manhã, uma coisa bagunçada, a gente come. E a gente vai embuchando. E a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Será que nós estamos, querido, dando mais tempo para aquilo que não alimenta a nossa fé, porque aquilo que alimenta? Irmão, eu nunca vi, de verdade, tantas pregações no Facebook igual tenho visto hoje. Querido, só não se alimenta da fé quem não quer. Só não se alimenta da palavra quem não quer. Porque, querido, até alguns dias atrás, as pessoas tinham que vir até a igreja. E tem que vir ainda, eu não abro mão disso. Mas hoje nós estamos vivendo dias em que nós temos que usar esse aparelhinho celular aí, para nos comunicarmos. Então, querido, já que você está na tua casa com o seu celular, se alimente da palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Esses dias eu mandei para o pessoal aqui da igreja 2 livrinhos que eu escrevi já há alguns anos atrás. Acho que em 2014 eu escrevi esses livros, em 2014, 2015. E eu mandei para eles, falei, aproveita que vocês estão de quarentena, leia esses livrinhos que eu escrevi aí, tá? Mas qual foi o meu objetivo com isso? Fazer com que eles desligassem um pouco a televisão, fazer com que eles esquecessem um pouco daquilo que está acontecendo lá fora e viver pelos olhos da fé. Entenda uma coisa, irmão, você pode enxergar a vida de 2 ângulos, você pode enxergar a vida de 2 formas. Ou você olha por esse olho aqui, ó, que é o olho carnal, ou você olha pelos olhos espirituais, ou vamos chamar aqui de olhos da fé. Por esses dias a gente ouviu muito se falar sobre uma fé inteligente. E eu até entendi o que as pessoas quiseram dizer com isso. Tudo bem, foi válido. Mas a fé não é algo inteligente. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo que desafia a ciência. A fé é algo que desafia a medicina. A fé é algo que desafia até nós mesmos, irmãos. Porque aos olhos do homem nós podemos até achar, pelas circunstâncias, se aquilo não vai dar certo. Mas como nós passamos a olhar as coisas pelos olhos da fé, tudo muda ao nosso redor. Irmão, eu lembro aqui de uma história bíblica de Eliseu e o seu menino, o seu moço. Eliseu estava na sua casa dormindo, de repente o moço acorda, ele olha pela janela e fala assim, ei profeta, tem carros, cavaleiros lá fora, o exército está muito cheio lá fora, tem muita gente. Aí o profeta acorda, o profeta olha assim, ele fala, ei, você não está vendo? O que você está vendo? Não, eu estou vendo ali, ó, um exército muito forte lá. Aí o profeta diz, não, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo os anjos do Senhor ali, aleluia. Porque a visão do profeta é diferente da visão do moço, do menino. E aí minha pergunta é, quem é você nessa história? Você é o profeta ou você é o menino? Você está enxergando, querido, apenas o exército ou você está enxergando além do exército? Quem é você nessa história? Querido, em nome de Jesus, que Deus venha te dar uma visão de águia, em nome de Jesus, que você venha enxergar adiante, que você venha enxergar que esse problema não vai te tirar da presença de Deus, que você venha enxergar que esse problema não vai, querido, te deixar entristecido, mas que existe algo além de tudo isso, existe um propósito maior além de tudo isso, e é Deus que está na frente de tudo, em nome de Jesus, amém? Quero encerrar te dizendo apenas uma coisa, a nossa fé, ela é provada em meio às adversidades. Aprenda isso, querido. Quando a gente estudava, quando a gente ia para a escola, a gente estudava, no meu tempo era assim, né? Quando o cara fala no meu tempo, irmão, é um problema. Quando a gente estudava, a gente tinha o 1º semestre, 2º semestre, 3º semestre e o 4º semestre. E no final de cada semestre tinha uma prova. No final de cada semestre tinha uma prova. E eu lembro que uma vez, irmão, na faculdade, eu fiquei de, não é recuperação, mas eu fiquei de exame por causa de meio pontinho, irmão, na aula de economia. Por aí você já viu como eu sei economizar, né? Fiquei com meio pontinho na aula de economia. E aí, querido, o que eu aprendo com isso? É que a fé do povo de Deus, a fé da igreja, ela vai ser provada em meio a tudo isso que está acontecendo. Porque é em meio à adversidade que a nossa fé é provada.
Irmão, com todo o respeito do mundo, mas quando a igreja está cheia, a gente se empolga, a gente dá aleluia, a gente dá glória a Deus, a gente faz tudo isso. E agora que você está sozinho, o que você está fazendo? Querido, quando a gente está com a igreja, todo mundo junto, tendo um fundinho musical, tendo toda uma estrutura por trás daquilo, é muito fácil a gente vir aqui profetizar coisas, é muito fácil a gente vir aqui dizer que nada vai chegar na nossa tenda, mas e agora que você está na sua tenda? Por que você está com dúvida no seu coração? Por que você está entristecido? Como é que anda a tua fé, irmão, em nome de Jesus? Fortaleça a tua fé neste momento. Aumente a tua fé neste momento, querida, em nome de Jesus Cristo. Deus quer que você vá para um grau de intimidade maior com Ele. Lembra de uma coisa, e aqui eu encerro. Lembra de Pedro, próprio Pedro, que foi o texto que nós lemos aqui como base. Pedro, Jesus falou assim para os discípulos: entrem no barco e vai para outra margem. A Bíblia diz que eles começaram a caminhar para outra margem, foram no barco. E Jesus, ele chega de madrugada, andando sobre as águas. E Pedro olha para aquilo, os discípulos ficam assustados, achando que era uma assombração. E aí Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, me faça ir ter contigo. Aí Jesus responde: Pedro, vem. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite, irmão? Não traga Deus para esse terreno, vá você para o terreno de Deus. O melhor lugar que você pode estar, querido, é onde Deus está. Deixa eu te dizer uma coisa, nos olhos da fé, no mundo da fé, não existe vírus, porque a Bíblia diz que Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, o Senhor levou na cruz do Calvário toda a dor, toda a tristeza, toda a depressão. Então eu quero te dizer, querido, que isso que colocaram dentro de você não vem de Deus. Coloque dentro do seu coração aquilo que Deus colocou: amor, ousadia, paz. Coloque dentro do seu coração aquilo que apenas Deus colocou. É como se fosse uma injeção, irmão. Existem dois tipos de injeção. Qual é a injeção que você quer tomar? Uma injeção de ânimo, uma injeção de fé ou uma injeção do mundo? Eu vou te dizer uma coisa: a injeção da fé é a melhor injeção que tem. Quando Jesus diz: ei Pedro, pode vir aqui para a água, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, venha para uma outra dimensão. Pedro, venha experimentar uma coisa que você ainda não experimentou. Venha viver algo que você ainda não viveu. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: esse tempo, irmão, a crise, ela é um terreno fértil para que Deus faça aquilo que quer fazer. Querido, esse tempo é um tempo no qual Deus está querendo te levar para um outro nível de espiritualidade. Essa crise é um novo tempo para que Deus te leve para um novo momento de intimidade com Ele. Jesus está dizendo: ei, saia do barco, venha para um lugar onde não existe vírus, venha para um lugar onde não existe preocupação, venha para um lugar onde não existe adversidade, porque eu vou cuidar de ti. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração, querido. Saia desse mundo que você está vivendo, saia daí. E entre no lugar, querido, que está em Deus. Entre no mundo espiritual. E você vai começar a enxergar as coisas com outros olhos. Em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para que Deus abençoe a tua casa. Quero pedir para que Deus abençoe a tua família. Talvez você está assistindo aí, irmão. Talvez você chegou depois. Você está com alguma dor de cabeça. Você está com alguma enfermidade. Irmão, eu creio muito naquilo que eu prego. E eu creio que Deus pode te curar de qualquer enfermidade. Feche teus olhos, por gentileza, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, o que é que essas pessoas estão enfrentando no seu dia a dia. Eu não sei o que é que essas pessoas têm vivido no seu dia a dia. Mas eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe as suas famílias, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus sonhos, ó Pai, que o Senhor abençoe os seus projetos. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor realize sonhos, ó Pai. Mesmo em meio a esse caos, eu creio que o Senhor é um Deus que ainda pode realizar sonhos. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, curar essa vida que está enferma. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, curar essa vida que está com uma dor, ó Pai. Que toda dor, que toda dificuldade, que todo empecilho, ó Pai, que toda preocupação caia por terra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que tudo que pedirmos em Teu nome,
crendo receberemos, e eu creio naquilo que eu estou dizendo, ó Pai. Eu creio que tem vidas que estão sendo curadas neste momento. Eu creio que tem vidas que estão sendo libertadas neste momento, ó Pai. Eu creio que tem vidas que estão sendo restauradas neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, visita essas vidas, ó Pai. Alcança essas vidas, ó Pai, aonde elas estiverem, que elas venham ser abençoadas em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha encher com Teu Espírito Santo. Senhor, venha nos fazer enxergar as coisas pelos olhos da fé, ó Pai. Nos faça enxergar, Senhor, as coisas pelos olhos da fé, que venhamos olhar além, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que não venhamos enxergar somente aquilo que está no nosso natural, mas que venhamos ver o propósito, o real propósito de Deus para nós, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu creio que Deus já te curou, eu creio que Deus já te libertou, em nome de Jesus, amém.